Dificuldade, hein? Primeira vez, Marina de primeira viagem. Sim, mas como eu disse no início, né? Como eu disse no início do vídeo, tudo tem a primeira vez, né? Tudo tem a primeira vez. E é tão gostoso nessa experiência, muito importante quando a gente precisa, né? A gente vai falar aqui de relacionamentos abusivos. E assim, o que eu quero enfatizar para vocês é que relacionamento abusivo não é somente na relação amorosa, né? Existem relacionamentos abusivos dentro de uma amizade, dentro da estrutura familiar, pais com filhos, filhos com pais, irmãos Isso. com irmãos. Então, assim, o relacionamento abusivo é muito amplo. Quando a gente ouve nessa frase, relacionamento abusivo, a gente pensa logo o quê? Em matrimônio, em casamento, namoro, noivado, mas ele é muito mais amplo do que isso. Sim, então. Inclusive, Eu me formei em Direito e sou advogada, né? Não basta só se formar em Direito, tem que passar naquele trâmite todo. Enfim, sou advogada e eu escolhi trabalhar, né, fazer um projeto com pessoas que sofreram com relacionamentos abusivos, porque eu sofri com um. E o mais interessante é que na época em que eu sofri, eu não sabia que eu sofria, que é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Elas estão num relacionamento e elas não conseguem identificar, porque elas pensam assim: o que eu estou passando é só um problema matrimonial. Isso eu estou falando do relacionamento abusivo entre os cônjuges, né? Ou com o seu parceiro, mas como você disse, tem relacionamento abusivo em todas as áreas da vida, inclusive até no trabalho, né? Mas falando desse relacionamento entre homem e mulher, então você pensa assim: eu estou só passando um momento difícil, é um momento aqui difícil no meu casamento, no meu relacionamento, mas vai passar. Ou então quando tem alguma briga ou alguma coisa que excede um pouco, vai além, como xingamentos ou qualquer outra coisa assim, você pensa: não, a pessoa só estava estressada hoje, mas amanhã ela vai estar bem, foi só um estresse. E quando você vê no final da relação, quando você consegue sair, você consegue fazer aquele apanhado de tudo, sabe como é? Uma retrospectiva. E você olha para trás e fala assim: meu Deus, como é que eu pude ficar tanto tempo nessa relação? Como é que eu pude me submeter a isso? Aquele episódio que aconteceu assim, 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 como é que eu não falei nada? Como é que eu não reagi? Porque isso acontece, isso é de verdade, gente. E não importa o grau de instrução que você tenha, não importa se você é rico, se você é pobre, todo mundo passa por isso. Entendeu? E isso, depois, eu tive, né? Sempre tive, eu até compartilhei muito disso com você, essa vontade de poder auxiliar essas pessoas, porque são homens e mulheres que sofrem com isso. E a gente pensa assim: é só mulher. Não, muitos homens também sofrem com isso. E a forma de mostrar para essas pessoas como elas estão vivendo isso, que elas estão vivendo isso e como elas podem sair de tudo isso. Basicamente, inicialmente, esse é o projeto, entendeu? o que eu gostaria de pontuar para vocês por exemplo, a gente fala muito sobre baixa autoestima, ansiedade, né? E relação abusiva, mas muitas pessoas podem ficar perdidas sobre a definição, o que, que é. Então, assim, vou definir para vocês de uma forma assim, bem simples o que, que seria autoestima, tá? É o quanto gostamos, ok? É o quanto gostamos, respeitamos e confiamos em nós mesmos. Então, assim, o quanto que eu gosto de mim, né? Então, vamos lá, de 0 a 10. Vamos aí classificar, botar uma pontuação. De 0 a 10, o quanto que eu gosto de mim? 4, 5, 10, 9. Então, de acordo com a pontuação, eu vou ver como é que está a minha autoestima. Ah, é 5, é 4, é 3. Então, vamos analisar? Vamos ver o porquê que você está dando essa numeração aí, tá? Então, assim, é estima de si, é o quanto que você gosta de si, é o quanto que você respeita, né, a si mesmo. E uma coisa que eu falo até com meus pacientes tem pessoas que falam assim: não, mas eu gosto de mim, ok, mas não é só com as palavras, né, Vanesca? É com as Uhum. atitudes também. Então, muitas vezes a gente fala e a gente pensa que a gente gosta da gente, né, que É a nossa exatamente autoestima está isso. bem.
Ah, eu me arrumo muito bem, eu me cuido muito bem, o dinheiro é só meu, eu faço o que eu quero, eu estou me cuidando. Mas eu não estou falando só daqui da capa, eu não estou falando só do externo, mas principalmente emocional, é como você está por dentro. Que está interno, ninguém tira de nós, não é? Exatamente. Só nós mesmos. Mas, e se a gente permitir, né? Se os nossos pensamentos eles forem disfuncionais, que não estão funcionando adequadamente para a nossa saúde mental, o que vai acontecer? Eu vou ter uma emoção que ela vai contribuir para ter um comportamento negativo. Então, eu digo assim para os meus pacientes, ninguém tem um comportamento negativo do nada, não existe isso. Se eu tive um Uhum. comportamento disfuncional que está me fazendo mal e fazendo mal às outras pessoas, é porque antes eu tive uma emoção que eu não soube lidar com ela, e muito mais do que isso, eu tive um pensamento negativo. E sobre a ansiedade, né? Muitas pessoas perguntam, e a ansiedade? É normal, não é? Ela é boa? Não é? Eu posso me ver livre da ansiedade? Para resumir, né, a definição da ansiedade. A ansiedade, ela é normal e ela estimula a pessoa a entrar em ação. Então, assim, a ansiedade, até certo ponto, ela é normal. Ninguém vai se ver livre da ansiedade. Então, tem pessoas que falam assim, ah, Ingrid, eu queria ser uma pessoa não ansiosa, então eu nunca mais queria ter ansiedade na minha vida, porque a ansiedade, ela me faz mal, eu não quero mais ter ansiedade. Então, assim, o que eu quero passar para vocês, informar para vocês, não existe isso de você nunca mais ter ansiedade, Verdade. você não ter ansiedade, não tem como. Então, por exemplo, antes dessa live, né, até antes da gente entrar, a gente estava ansiosa e a gente estava num nível de ansiedade. Agora, nesse momento, a gente ainda está um pouco ansiosa, mas a ansiedade aumentou ou diminuiu? Não, até que estagnou. Tô bem, tô bem. Então, a ansiedade é assim, a gente entrou, bom, é um território novo, é uma live, é um território novo, a gente nunca fez antes, então a gente estava num nível de ansiedade. Mas tá vendo como é que a gente está conversando? A gente está começando a relaxar, ficar mais tranquila? É assim como o medo, nós precisamos, até certo ponto, ter, sim, ansiedade e medo, porque o medo nos protege. Imagine se o ser humano não tivesse medo de nada. Com medo e já com ansiedade, o ser humano já apronta cada uma, não é? Então, medo, até certo ponto, é para nos proteger, proteger do perigo, e ansiedade é aquele estado de alerta. Opa, aconteceu alguma coisa que eu não tenho um controle, o que acontece? Eu preparo o meu cérebro, preparo o meu corpo para reagir, tá? Ou fugir. Ou eu vou reagir, ou eu vou fugir. Então, ansiedade é para isso. Agora, onde que começa o problema? Que eu até anotei aqui, é o transtorno de ansiedade. Como o nome já Exatamente. diz, transtorno é algo que está transtornando, que está causando um mal constante na sua vida. Então, assim, eu ter uma ansiedade em algum momento, em algum evento estressor, é normal. Qual é o ponto aí de equilíbrio? É quando passa do ponto de. Você tem que avaliar duração, frequência e intensidade. Qual é a duração dessa ansiedade? O tempo dela, né, de duração. Qual é a duração? Está durando muito tempo? Qual é a intensidade dela? Vamos lá imaginar, de 0 a 100. Não, está sempre 90, está sempre 80. Então, assim, a intensidade e a frequência, além da duração, a frequência também. Então, a gente tem que analisar esses 3 pontos: intensidade, duração e frequência. Transtorno de ansiedade, se você não tomar cuidado, atrapalha Mata. muito a tua vida, pode matar, Pode. pode vir depressão também, Uhum. e outros tipos de problemas, né? Transtornos mentais, que a gente dá um nome até de comorbidade, quando é mais de um transtorno. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem ansiedade e tem uma depressão. Ou então a pessoa tem ansiedade e tem um transtorno de dependência química. Então, às vezes, a pessoa tem ansiedade e tem um outro tipo de transtorno de personalidade, por Uhum. exemplo, né? Então, assim, às vezes, algumas pessoas se preocupam muito e outras também, não, ansiedade, não, deixa, vou Eu conduzindo. acho, Mas se está atrapalhando muito, tem que buscar ajuda, né? Pode falar. eu acho que o mais difícil para a pessoa é identificar a ansiedade, porque a gente fala ansiedade, ansiedade, ansiedade. Mas Sim, eu digo para você que a pessoa não sabe identificar o que é. Outro dia eu estava falando com uma pessoa sobre a minha experiência de como eu descobri esse transtorno, né? Desencadeou através
desse relacionamento. E a primeira vez que eu passei mal, eu passei muito mal, né? Eu digo que eu passei mal, eu achei que eu estava até com bronquite não, pneumonia, né? Quando você fica puxando o ar muito forte, você fica assim, eu não sei, eu pensei assim, pô, vou morrer. E aí eu fui direto pro hospital, e quando chegou lá, o médico me passou vários medicamentos, e ele falou assim, depois você volta aqui na sala, que eu preciso conversar com você. Quando eu voltei, foi aí que ele foi me explicar. Pela primeira vez, eu tinha realmente ouvido falar sobre aquilo e entendido que eu estava passando por aquilo. Só que os sintomas já estavam acontecendo antes. Quais eram esses sintomas? Porque em cada um ele se manifesta de uma forma. E como eu disse para você, eu estava falando outro dia, contando o que aconteceu comigo com uma conhecida, e ela falou assim, nossa, eu não acredito, eu estou com esses mesmos sintomas. Então, será que eu estou com ansiedade? Eu disse para ela, sim. E quais eram esses sintomas, pelo menos em mim? Queda de cabelo. Meu cabelo caiu muito, mas assim, foi minguando, sabe? Ele foi minguando a ponto de entupir o ralo de tanto cabelo que caiu. Eu vim tendo várias coisas. Tem gente que tem problema de pele, não foi o meu caso. Tem gente que dá problema na pele também, manchas na pele. Mas a falta de ar, né, desencadeou mesmo com essa falta de ar excessiva. Eu só conseguia, para você ter noção, a minha falta de ar era tanta no dia, né, que realmente foi o estopim, vamos dizer assim, a falta de ar era tamanha que eu só conseguia respirar minimamente, pelo menos essa era a sensação, porque na verdade a gente está respirando, mas é a sensação de não ter o ar, de te faltar o ar. Eu só conseguia puxar o ar deitada, e eu fui para o pronto atendimento, no banco de trás do carro, deitada e fazendo aquela força, né, para puxar o ar que não vinha. Uma coisa assim horrível, a garganta seca, fechada, o coração acelerado, parece que você está tendo um ataque cardíaco mesmo, aquele coração acelerado, e na verdade o sistema todo ele estava ali entrando em conflito, né? Eu digo internamente, e foi o que o médico me explicou, e ele disse que aquela crise que eu tive naquele dia, se eu tivesse aquilo constantemente, sim, eu poderia morrer, né? E aquilo para mim foi uma surpresa muito grande mesmo, e eu sei que muitas pessoas, elas estão tendo várias reações, e não conseguem linkar isso ao transtorno de ansiedade. O cabelo está caindo, eu estou estressada. Não, você está estressada, às vezes você está com transtorno de ansiedade. Eu estou com um problema aqui na pele, umas manchas na minha pele, e já passei remédio e nada passa. Será que não é o transtorno de ansiedade? Essa falta de ar é porque está calor. Não, é o transtorno de ansiedade. Então, assim, eu acho que o problema maior mesmo está em identificar o transtorno de ansiedade, saber realmente o que é e saber o que está te causando. O meu caso era o relacionamento abusivo. Muitas pessoas estão abertas para a psicoterapia, mas muitas pessoas ainda têm medo, têm receio, acham que psicólogo é para gente maluca, gente louca, né? O que não tem o que fazer, acha que buscar uma ajuda com um psicólogo é só para rico, isso. Então, assim, eu vou ler livros de autoajuda, vai resolver, né? Ou então, assim, eu vou resolver meus problemas com dinheiro, eu vou para o shopping, né? Não, vou pegar o dinheiro com meu pai, com a minha mãe, vou para o shopping, vou gastar e eu vou esquecer do problema e vai resolver. Só que no momento que você está lá gastando dinheiro no shopping, naquele momento você sente um alívio, mas quando você volta para casa, a situação está ali. Tudo volta. Porque você não tratou, porque na verdade não foi tratado o X da questão, o foco. É importante até eu ressaltar aqui, dizer aqui, que eu contei com a ajuda de médico. Porque aquele médico, né, ele me orientou, deu aquela primeira orientação, ele me receitou um medicamento, porque no estado que eu estava era necessário mesmo, mas ele me encaminhou para um psicólogo, e depois do psicólogo, esse psicólogo me encaminhou para o psiquiatra. Então, assim, tem muita gente que ainda hoje pensa assim, ela estava maluca. Não, não era. Era porque, você sabe muito bem, você é uma psicóloga, sabe o porquê que eu fui encaminhada depois para um psiquiatra, porque ele poderia me receitar medicamentos específicos, enfim. Mas foi de grande ajuda. Esses profissionais, na verdade, até quero dizer isso aqui,
são profissionais que, ao meu ver, são pouco valorizados, eu digo pelo poder público, são pouco valorizados porque você vê hoje que a política pública, eu penso assim, ela ainda é falha nessa questão. Tem psicólogos ali para a sociedade, para o povo, mas eu acho que é uma coisa muito restrita ainda, né? A saúde mental está virando luxo. Nós vivemos em um tempo em que você está ficando doente da alma, né? Doente realmente não só do corpo, não, mas doente aqui. E esses profissionais são extremamente importantes e foram na minha vida, assim como você também foi, né? Você é a minha psicóloga. Demais. Muitas pessoas que têm uma dificuldade em lidar com frustrações, muitos adolescentes adoecendo, né, praticando a automutilação. Você sabia que até as questões sociais podem afetar a nossa autoestima? Por quê? Porque a gente está entrelaçado, a gente vive em sociedade, a gente vive no meio, a gente não vive isolado. Né? Então, assim, um vai complementando o outro. Então, assim, ter um olhar para uma pessoa, mas ter um olhar também para o coletivo é muito importante. No caso, realmente a informação, ela, embora a gente tenha aí o acesso à internet, né, tá bem mais fácil, mas a informação, ela tem muita informação. Sabe quando você se perde no meio de muitas informações? É muita informação. Sim. Como é que eu vou achar aquilo que eu preciso? Porque o Google é um mundo. Como é que eu vou achar o que eu preciso, né? Então, assim, o projeto, falando um pouquinho mais do projeto, nasceu dessa necessidade de poder orientar essas pessoas, no caso, caminhá-las para um lugar correto. Quando a gente fala aqui, como a gente está fazendo essa live aqui, uma live experimental, mas falando de um assunto muito sério, em que as pessoas poderão entender. Talvez alguém esteja vendo agora e pensando assim, nossa, o que essa menina está falando, o que essa mulher está falando, gente, eu estou vivendo, eu estou sentindo tudo isso, eu não sabia que isso era ansiedade. E muito mais, eu não sabia que isso estava ligado ao momento que eu estou vivendo aqui. Porque, sim, a gente estava falando de relacionamento abusivo e que pode acontecer no trabalho. Às vezes, o estresse, né, esse transtorno da ansiedade, ele vem de um estresse que aconteceu lá no trabalho, às vezes é assédio moral também junto, e quando você vê, desencadeou exatamente esse transtorno. Onde foi? Às vezes começou lá no trabalho. Relacionamentos abusivos, relações abusivas, né? Melhor dizendo, relações abusivas. E aí começou lá no trabalho, e aí quando você vê, você está realmente doente. Eu digo que as pessoas, elas estão hoje assoberbadas, né? Elas estão realmente enfadadas, cheias de coisa, tudo você tem que fazer, tem que ir, tem que ser agora, e é para já. Isso tudo vai sobrecarregando demais, entendeu? Então, assim, não é só... O projeto, ele vai falar, na verdade, ele fala disso, né? Está sendo criado ainda, está aí um bebê, mas a gente espera poder ajudar essas pessoas, orientá-las, não só entender o que é tudo isso, porque a gente vai falar, a gente está falando, né, sobre todas as relações abusivas, mas também sobre como sair delas, e os transtornos que são causados. A verdade é essa, o relacionamento abusivo e todos os transtornos decorrentes, que são o estresse, a depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso que acaba acarretando na vida da pessoa. Como identificar, mas mais do que isso, como sair. Antes, como você falou dos sintomas da ansiedade, deixa eu pontuar aqui para vocês umas coisas aqui importantes, tá? Que depois eu vou estar fazendo aqui uma pergunta para a Vanesca. Quando a pessoa ela vive num relacionamento abusivo, né, há uma baixa autoestima nessa relação. A pessoa está lá naquele relacionamento abusivo, então provavelmente o que vai acontecer? A autoestima dela vai lá embaixo, né? Uhum. E assim, alguns sintomas, tá? Alguns sintomas que demonstram que a pessoa está com baixa autoestima, tá? Sentimentos de incapacidade, inferioridade, dependência emocional, medo da rejeição, isolamento, anulação e tem outros.
Então, assim, acontece muito? Quando a pessoa tem todos esses sentimentos, né, isso é sinal que a pessoa está com baixa autoestima. E o que pode provocar nesse relacionamento abusivo? Quando a pessoa ela tem tenta, né, ou até efetivo mesmo, um controle excessivo com aquela pessoa, a pessoa tem aquela reação de rejeição, a pessoa fica rejeitando a outra, e a pessoa fica sofrendo, porque a pessoa ama e a outra tem aquele comportamento de rejeição. Está até fisicamente com ela, mas tem comportamento de rejeição. Tem a violência física, moral, a psicológica, né? Excesso de críticas que eu falei, excesso de críticas, chantagem emocional. Então, quando o abusador ele tem esses comportamentos, né? Ele fica te rejeitando, ele fica te humilhando, te rebaixando, tem excesso de crítica com você, tá? Tenta te diminuir. Isso tudo contribui para você ficar mal, você ficar com baixa autoestima. E muitas vezes a pessoa não consegue entender o porquê que não consegue sair daquela relação, né? Por que aquela mulher apanha, aquela mulher é humilhada e não consegue sair da relação? Porque muitas vezes ela tem uma dependência emocional muito grande com aquele abusador e ela não consegue sair. E às vezes as pessoas ficam com raiva, ficam chateadas, principalmente pessoas da família. Mas é um processo muito difícil, porque a pessoa tem que passar por um autoconhecimento, a pessoa tem que buscar uma ajuda profissional, ter o apoio da família, dos amigos. Naquele momento a pessoa não precisa de crítica, ela precisa de apoio. Então, assim, ó, eu apontei aqui alguns sintomas, né? Claro que tem outros, mas muitas vezes essa mulher se isola, ela não consegue falar para ninguém, ela não consegue pedir ajuda, ela se anula porque o outro rebaixa ela, então o que acontece? Ela se sente tão pequenininha que ela se anula. Então ela não corre atrás dos sonhos dela. E eu até falo muito sobre a questão do casamento, quando uma mulher está num relacionamento abusivo, né, lá com o esposo dela, e o que eu falo muito, até com você, né, Vanessa, que a gente é amiga há muitos anos, que quando a pessoa casa, geralmente, tá, na maioria das vezes, a pessoa casa, né, 99% casa, ninguém vai ficar pensando em separação. Geralmente a pessoa casa pensando que é para a vida toda. Então você ali, quando você casa, você está imaginando o quê? Envelhecer com a pessoa, né? Ter uma história de vida somente com aquela pessoa. Você não consegue ver outra pessoa na relação. E de uma hora para outra você vê que não está dando para manter a relação e você ter que romper, imagine você não se ver mais com aquela pessoa. É uma dor na alma muito grande, né? Tem outras mulheres que passam por relacionamento abusivo, não é mais apaixonada, não tem mais aquele amor, mas ela, às vezes ela não consegue sair da relação por outros fatores, como eu falei, uma dependência financeira, tem filhos na relação. Às vezes ela saiu de um estado, foi para outro estado, ela está sozinha ali, então se ela sair daquela relação, para onde que ela vai morar, como é que ela vai sobreviver. Assim, tem muitas pessoas também, Vanesca, que eu também queria também estar falando sobre isso, né? Muitas pessoas não têm apoio da família, é muito difícil. Porque, por exemplo, se você tem uma estrutura familiar boa, que você pode sair daquela relação e você tem pessoas para te acolher, é uma coisa. Mas você sair de uma relação que você... eu vou voltar para minha família de origem. Meu Deus, mas essa família de origem, todo mundo me maltrata, ou todo mundo está desequilibrado, então ninguém tem estrutura para poder me apoiar. O que aconteceu, na verdade, contando um pouco da minha experiência, porque eu acho que as pessoas elas se identificam quando a gente conta a nossa história, né? É porque você fala com propriedade. O que acontece? Eu vim de uma família que não era muito estruturada, então eu não tinha já aquela base. Então acho que isso conta muito ponto. É muito importante para formar quem você é. Eu estou falando de autoestima. Porque para a pessoa permanecer num relacionamento abusivo, a autoestima conta muito. Porque se você tem uma autoestima, se ela está elevada, você não se permite a isso. Não se permite. Mas como ela é construída? Ela é construída também na sua base familiar.
É por isso que a gente fala, eu já ouvi muitos psicólogos, inclusive, dizendo assim, ó, fale para o seu filho que ele é bonito, fale para sua filha que ela é uma princesa, ensine a sua filha e o seu filho como deve ser, como ele deve ser tratado, como ele deve tratar as pessoas. Sim. Isso é importantíssimo, isso vai formando quem a criança é, tá? Então, assim, o que acontecia? Eu não tive essa base, eu não tive. E aí eu vou para um relacionamento, né, em que eu era muitas das vezes criticada, mas a gente pensa o quê? Quando vem a crítica, vou te ser sincera, quando vem a crítica do seu parceiro ou da sua parceira, eu acredito que todos pensem o que eu pensei. Não, a pessoa quer o melhor para mim, a pessoa está falando para o meu bem. A pessoa está querendo me dar um alerta, está querendo me dar um conselho. Não, se a pessoa está falando isso sempre, então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, porque essa pessoa quer o melhor para mim. Você não pensa nunca, Ingrid, pode acreditar, você não pensa que a pessoa está te subjugando, que a pessoa está te maltratando, está te massacrando. Você não pensa dessa forma. Você pensa, que essa pessoa eu casei, ela quer o melhor para mim, ou essa pessoa eu namoro, eu já estou com ela há muito tempo, ela quer o melhor para mim. E aí, então, você passa a tentar agradar a pessoa, não só agradar a pessoa, mas você, como acredita que ela está falando para o seu bem, então você tenta mudar. Só que nisso de mudar, muda uma coisa, muda outra, e a pessoa nem sempre é escrachada ao dizer para você alguma coisa. Vou dar um exemplo, né? Inclusive, Sim, que aconteceu comigo, por exemplo. Da aparência, tá? O seu cabelo, ele fica muito lindo, você fica linda de cabelo escovado, de cabelo liso. Qual é a mulher que não quer ouvir um elogio do parceiro, não é verdade? Aí o seu aí parceiro vai lá, quase. corre para Aí, escovar os exatamente, cabelos. vai lá e corre para escovar o cabelo. Aí ele vai falar de novo assim: olha, é até mais prático, viu? Você já acorda pronta. E aí você pensa assim: pô, é mesmo, né? Eu acordo pronta. Só que você gosta de como? Você gosta de cabelo assim, cacheado. Só que aí você não percebe que a pessoa, às vezes, eu posso até acreditar que alguma pessoa possa estar falando, né, para o seu bem, mas nem sempre é. Às vezes a pessoa vai. E assim a pessoa vai te transformando aos pouquinhos. Ela viu que deu certo. A pessoa que falou isso para você viu que você acatou o conselho. Você foi lá e agora só escova o cabelo. Quero que aconteça muito comigo, eu escovava muito cabelo. Alisava, inclusive, hoje eu não aliso mais, né? Você sabe bem, meu cabelo é natural. Mas e a pessoa vai fazendo isso aos pouquinhos. Por quê? O ser humano, ele sabe quando tem o outro nas mãos. Não deveria ser assim, né? Ter nas mãos, não, gente. Né? Essa coisa de ter na mão. Fulano me tem na mão, eu tenho fulano na mão. Mas, infelizmente, isso acontece em todas as relações. E a pessoa sente quando você está aqui, nas mãos dela. Ela pode fazer de você um brinquedo. Não, se eu disser para ela que ela está gorda, ela vai acreditar que está gorda e vai emagrecer. Aconteceu comigo também, inclusive eu fui parar no hospital. Eu fui parar no hospital, não sei se eu já te contei isso, mas eu fui parar no Sim, hospital e na época eu pesava nada mais nada menos do que 62 quilos. Eu era mais o mais possível. Você quer emagrecer, mas o que aí? Eu tomava remédio para emagrecer, porque a pessoa dizia que eu estava gorda. olha, Então, assim, é muito sutil, você não percebe. Você não percebe porque você acredita na outra pessoa, entendeu? Quem está de fora percebe, por exemplo, que você mudou com seus amigos, que você já, né, não sai com seus amigos, que você mudou o seu jeito de vestir, que você mudou o seu jeito de falar. Um dos sinais para você perceber é o seguinte: quando a pessoa te faz muita crítica, percebe uma coisa: quando você for encontrar com essa pessoa, ainda que seja namorado, tá? Você está namorando aí, fica ligado nisso. A pessoa critica, por exemplo, o seu modo de falar. Você fala assim, você fala assado. E aí, quando você vai encontrar com aquela pessoa, o que acontece? Você fica exatamente preocupado ali, medindo o seu falar, porque você está perto da outra pessoa. Isso está errado, você tem que ser o que você é. A partir do sim, momento que verdade. você começa a se medir, ai meu Deus, será que eu tô falando assim? Será que eu tô falando assado? Ai, será que minha roupa tá boa? Suponhamos que a pessoa fale de sua roupa. Ai, será que minha roupa tá boa? A partir do momento que você já pensa assim, pensando no que o outro, ou o que a outra vai dizer de você, já está errado. Esse relacionamento já não está te fazendo bem. Esse é o ponto. Você até falou uma coisa aí que eu achei muito importante. Você falou assim, sobre o casamento, né? Muitas mulheres
E muitos homens também, porque homens também sofrem com relacionamento abusivo. Gente, tem muitos homens sofrendo em relações Sim. abusivas, demais, demais, demais. Então, assim, você às vezes não teve uma família, uma base familiar da qual posso se chamar realmente família, né? Você não teve essa base familiar. Então, qual é o sonho que o homem tem? Qual é o sonho que aquela mulher tem? Quando eu casar, quando eu tiver a minha família, eu vou fazer tudo diferente. E aí você se casa sem saber muito bem o que esperar de um casamento, o que esperar de uma pessoa, porque você não foi preparado para isso. E aí você vai para aquele casamento porque você pensa assim: agora eu vou ser feliz, agora eu vou ter a minha família e eu vou fazer do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu sempre quis que fosse a minha família. Pelo menos foi isso que eu pensei. Eu acredito que muitas pessoas pensam assim também. E aí e você vai querendo que aquilo dê certo, você dá tudo de si. E nisso de dar tudo de si é que você se anula. Porque você pensa assim: eu vou dar tudo de mim para isso aqui dar certo, porque isso aqui é o sonho da minha vida. Esse é o meu sonho, de ter uma família da qual eu possa me orgulhar, que as pessoas possam olhar e realmente dizer assim: nossa, que família. E aí você dá tudo de si. E aí você vê, é o que eu vejo hoje, foi o que aconteceu comigo e acontece com tantas outras, tanto mulher quanto homem. Tá? A mulher, por exemplo, vai se anulando porque ela quer ser boa mãe, ela quer ser excelente esposa, aí ela tem que também ser excelente profissional, porque não dá para um só trabalhar, né? Ambos têm que trabalhar. E aí, nisso de você querer dar tudo de si, você vai se anulando, você vai se acabando, essa que é a verdade. E aí vem as doenças, o estresse e tudo mais, os transtornos, tudo isso. Isso também, como eu disse, acontece com os homens também, né? Muitos dão tudo de si por aquela família, pela esposa, pelos filhos, e a gente sabe o quanto o homem é cobrado. Eu acho importante a gente estar aqui nessa live, o quanto os homens são cobrados. É a minha visão, tá, gente? Ninguém é obrigado a concordar. Mas, assim, o homem, a sociedade que a gente vive, machista, em que o homem é extremamente cobrado, né? O homem não pode falhar. Se o homem falhar, é fraco, é frouxo. Não é assim que a sociedade vê? Pare para pensar, é assim que a sociedade vê. Preste atenção, se uma mulher ficar desempregada, coitada, ela está desempregada, vamos ajudar? Se um homem ficar desempregado, sabe o que vão dizer? Vagabundo, não gosta de trabalhar. É mais ou menos assim que o homem é tratado na nossa sociedade. Então não é fácil, também não é fácil para a mulher, também não é fácil para os homens. Então, assim, tem que ter um olhar especial. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, não é só mulher, os homens também sofrem muito, muito demais, porque não pode chorar, não pode chorar, tem que sustentar a família, não pode ficar desempregada. Aí o cara, às vezes, se submete a um emprego que ele não está feliz, que ele está sendo abusado psicologicamente, moralmente naquele trabalho, mas ele pensa assim: eu não posso, eu tenho que trazer o sustento, porque eu sou o homem da casa. Porque é assim que a sociedade diz: eu sou o homem da casa, eu tenho que trazer o sustento. E, às vezes, chega em casa, a esposa, muitas das vezes, também está passando um momento difícil, porque está sobrecarregada e desconta no esposo. Enfim, ambos estão ali num relacionamento e sofrendo muito. Então, como eu estava falando, você coloca todas as expectativas ali, naquele relacionamento. Eu vou ser feliz agora, quando é o contrário. Você já tem que ser feliz, você já precisa ser uma pessoa resolvida para entrar no relacionamento. Você não entra no relacionamento para ser feliz, você já tem que ser feliz. Você entra só para que aquela pessoa complemente a sua felicidade e você a dela, não é verdade? A gente está falando da baixa autoestima quando a pessoa já está no relacionamento abusivo. Mas quantas pessoas que já têm a sua autoestima lá embaixo antes de entrar no relacionamento abusivo? Ela não sabe escolher. Porque eu vou falar uma coisa que eu pensei quando eu vivi o relacionamento abusivo, tá? Eu pensava assim, inclusive eu vou citar algo que na época a pessoa falou assim: se você for embora, o que não falta é mulher por aí. Tem várias mulheres. Mas o que me fazia permanecer mesmo tendo ouvido isso, né? Eu pensava assim: realmente tem várias mulheres. Só que não, tá errado.
Eu não sou só mais uma, né? Cada pessoa é especial, cada pessoa tem suas qualidades, suas virtudes, que ninguém pode comparar a ela, certo? Você pode, eu vejo também muitas pessoas falarem assim, se você for embora, não vai encontrar alguém como eu. Como você realmente não, você está certo. A pessoa pode encontrar o melhor ou pior, igual ninguém porque ninguém é igual a ninguém, certo? Porque ninguém é igual a ninguém. Então, você não vai encontrar uma pessoa igual a você, eu não vou encontrar outra Ingrid. Porém, quando você se permite continuar num relacionamento assim, em que você é comparada a qualquer uma, é só mais uma mulher, é só mais uma. O que você faz, qualquer uma pode fazer. E não é bem assim. Então, assim, palavras como essa e a ausência da pessoa, a ausência do quê, Vanesca? A ausência de estar presente quando você mais precisa, a ausência de um abraço, a ausência de um elogio. É a ausência. A pessoa só está ali de corpo presente. Bota a comida em casa, está ali de corpo presente, cumprindo as obrigações, digamos assim, né? Mas ela não está presente como seu parceiro, como sua parceira. Muitos diminuem o seu parceiro. Uma coisa que eu vi, né? Eu estou tentando falar aqui tanto para homem quanto para mulher, tá? Porque, como a gente está falando, relacionamento abusivo é para os dois. Quantas vezes você ouve a mulher falando assim, meu marido, gordinho e tal, às vezes fala até brincando, já não tá dando um bom caldo, que não sei o que, a pessoa brinca. Mas assim, o quanto isso pode estar afetando o outro, né? Às vezes é o contrário também, o homem elogia, gente, já aconteceu comigo. Eu estava com uma pessoa, né, um namorado que eu tive, então como eu já tive vários, então ninguém vai saber. Então, assim, falou assim pra mim, nossa, estávamos assistindo a TV e a pessoa começou a elogiar a atriz da TV. Gente, tem problema? Depende. Como é que é esse elogio? Às vezes você não elogia a sua esposa e tá jogando um monte de elogio pra mulher que tá ali rebolando na TV ou encenando lá na TV. Então, assim, uma coisa é se eu faço um elogio para uma atriz que está ali na TV, mas eu canso de elogiar a minha esposa. Então, ela não tem nenhum problema, eu vejo assim. A verdade é essa. Nós somos como uma criança. Como é que a criança age? Quando a criança ela recebe um presente, o que ela faz? Ela fica feliz com aquele presente que você dá a ela. Daqui a 2 minutos, ela larga o brinquedo de lado. E se chegar um outro coleguinha, ele vai pegar o brinquedo do coleguinha, porque ele achou aquilo mais interessante. Mas há 2 minutos atrás ele estava com um brinquedo que ele acabou de ganhar e estava feliz da vida. E o que fez ele mudar de ideia e pegar o brinquedo do coleguinha? Mas aí vamos mudar. Se vier uma outra criança, uma terceira criança, e resolver pegar aquele brinquedo que ele deixou de lado, o que ele faz? Responde você. Na mesma hora a criança vai fazer o quê? Corre. Não, me dá que é meu. Sim. Corre que é tomar de volta. Parece brincadeira, mas trazendo isso aqui para o relacionamento é assim que acontece. Nós temos o nosso presente nas mãos, que é a pessoa que a gente escolheu dividir a vida. Só que o que acontece? Porque ela já é minha mesmo. Você pensa assim, já é meu mesmo. É meu. Casei, é meu. Né? Casei, é minha. Ou então às vezes não casou, só está ali no relacionamento, mas você está tão seguro de que tem aquela pessoa na mão, né? Ela é minha, tá na minha mão. Eu posso trair à vontade, porque você perdoa uma vez, perdoa 2, perdoa 3, você cai no descrédito. Eu costumo até falar isso para mulheres, para homens. Há um limite para tudo, há um limite que você pode dar. Você não pode se doar 100%. Né? Eu sei que em relações você tem que se doar. Né? É necessário a doação, mas a doação ela é comedida. Você não pode se anular. Quando você se anula, você perde o respeito. E quando você perde o respeito, a sua autoestima, não tenha dúvidas, ela está lá no chão. Uhum. Sobre o que você vivenciou, o que você sentiu ali, qual a percepção que você teve em relação à baixa autoestima? Os sentimentos que você teve assim, nesse relacionamento abusivo, o que você sentia? Que você parando para pensar, bom, isso aqui é sinal que a minha autoestima estava lá embaixo, porque eu sentia isso, isso e isso. Tem como relatar os seus sentimentos que você sentia
nessa relação? E outra, depois dessa pergunta, uma segunda. O que te ajudou a ir levantando a sua autoestima? Uma delas foi a faculdade, não foi? Foi sim, foi sim. Bom, primeiramente dizer que quando eu estava no relacionamento, eu não conseguia me dar conta disso. Eu achava que a autoestima era elevadíssima. Ou pelo menos que ela era normal. Melhor, era normal, eu achava. Porque a gente atrela a autoestima a como você se veste, a você estar penteadinha, arrumadinha, e não é isso, né? E não é isso só. É muito mais interior, porque o interior reflete o exterior. Mas vamos lá. O que mexeu na minha autoestima, o que eu acho que como eu me sentia, era exatamente muito dependente da outra pessoa. E eu achava assim, isso aqui é tudo que eu tenho, porque se eu não tiver isso aqui, o que eu vou ter mais? Né? Aí me vinha assim na cabeça, se eu me separar, como é que eu vou arranjar outra pessoa? Nossa, você lembra de mim? Isso já tem, né, algum tempo? Porque assim, quanto mais jovem você é, né, tem aquela beleza da juventude que é natural, gente. Tem a beleza da meia-idade, tem a beleza da velhice e também tem a beleza da juventude. Quanto mais jovem você é, você tem aquela beleza específica. Então, assim, por que eu pensava dessa forma se eu era jovem? Porque eu poderia até pensar assim, não, eu já estou de idade e ninguém vai me querer, o que não é uma verdade. Eu mesma tenho uma tia que casou com 70 anos de idade, nunca é tarde para ser feliz. Né? Mas o que me fazia pensar? O que me fazia pensar isso? Eu tão jovem, né, com a beleza da juventude, pensar isso. Era autoestima, né? Que eu, na verdade, não tinha, né? E eu pensava tudo isso me vinha na mente. E aí, diante disso tudo, mas o que realmente desencadeou para eu poder buscar ajuda, e eu não conseguia, não é fácil quando você quer ajuda, você não encontra tão facilmente assim não, porque eu fui a muitas pessoas mesmo. E aí eu estava com transtorno de ansiedade, como a gente já falou aqui, eu descobri o transtorno de ansiedade, tomando medicamentos, fazendo terapia, e aí eu pensei assim, e já entrando numa depressão já, porque eu fiquei 3 meses sem sair de casa, a ponto dos vizinhos irem bater na minha porta e perguntar por mim. Então, assim, eu falei assim, um dia deitada, eu falei assim, eu não posso ficar assim. Então, assim, eu tenho a minha fé, né? Eu tenho a minha fé e eu pensei assim, não, Deus não quer isso para minha vida. Não foi para isso que Deus me colocou aqui nessa terra. Eu preciso me levantar. Como? Não sei. Então eu pensei assim, me veio na mente, bom, os sonhos nos movem. O sonho é que te move a levantar, a acordar. Você levanta para trabalhar porque você quer comprar uma casa própria, porque você quer sustentar seu filho. Isso te move. Eu falei assim, eu preciso de alguma coisa que me mova, porque isso aqui já não está dando certo. Esse meu sonho aqui de construir um lar, de construir uma família, já não deu certo. Né? Embora eu não queria abrir mão. Aí entra questões também religiosas, que se for entrar nisso, o que é muito sério, muito grave, que muitas mulheres sofrem com isso, né? Mas eu falei assim, não, então eu vou recuperar um sonho. Qual era o sonho? O sonho que eu tinha, que eu sempre tive, foi de estudar. Sempre tive. Eu falei assim, não, como eu tinha eu estava numa situação favorável, então eu falei assim, ótimo, vou estudar. Eu levantei, fui fazer o vestibular. Naquele dia eu arranjei forças de onde eu não tinha, porque eu não tinha forças nem para levantar. Eu falei assim, eu vou fazer esse vestibular. Eu vi pela internet, levantei com um chinelinho de dedo e fui. E fiz lá, né, a prova, fiz a inscrição e comecei a estudar. E para você ter noção, cheguei lá, falei, o que eu vou estudar? Não sei. Porque o que eu queria não tinha ali, mas eu escolhi o curso e depois eu gostei muito desse estudo, né, do direito. Eu comecei a estudar. E isso me trouxe para um ambiente novo, um ambiente acadêmico. Ele me ajudou muito. Eu comecei a aprender coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Né? O direito, você estuda economia, você estuda política, religião, você estuda muita coisa, psicologia. Então eu comecei a me apaixonar e ficar envolvida naquilo. Aquilo foi sendo o meu ponto de apoio para me levantar e para encontrar autoestima também.
Eu até digo que, e é comprovado também cientificamente, que o processo de cura se inicia pela fala. E ela fala, é verdade, isso é Pela verdade que você está fala. falando. E parece que não é muito difícil as pessoas falarem, abrir a boca e falar. Preciso de ajuda, me socorre, pedir apoio, né? Ou ir no profissional especializado, porque você melhora e muito. Né? Então, assim, na minha abordagem de terapia cognitiva comportamental, é entender como funciona esses pensamentos dessas pessoas. Por quê? Quando na terapia ali é modificar esses pensamentos disfuncionais para pensamentos mais funcionais, né, mais adequados, isso vai contribuir para a diminuição da ansiedade, redução da ansiedade, melhora da autoestima e outras consequências positivas. E deixa eu pontuar aqui, muita gente sabe, mas é bom enfatizar, tá? Ansiedade na relação abusiva. Então, a gente está falando da baixa autoestima, né? Mas nas relações abusivas, as pessoas também, muitas vezes, elas sofrem, né, com algum tipo de transtorno de ansiedade. E eu quero aqui estar falando alguns sinais, bem rápido, assim, alguns sintomas, tá? Alguns sintomas. A Vanesca, ela teve, né, alguns momentos de crise de ansiedade, né, Vanesca? Então, assim, alguns aqui que eu pontuei você está ali naquele relacionamento abusivo, que pode ser num relacionamento amoroso, mas às vezes dentro de casa, né, com o pai, com a mãe, com o irmão, Sim. com o vizinho, né, no trabalho. Então, assim, alguns sintomas, tá? Preocupação em excesso, então a pessoa ela fica numa tensão, então ela vive muito assim no futuro, né? Ah, mas e se acontecer? Ou então se fizer isso comigo, ou então se eu fizer isso com fulano, ou então estou com tanta raiva, então se eu der na cara de ciclano, e por aí vai, né? Então, assim, preocupações em excesso, apetite desregulado, então tem pessoas que começam a comer demais, ou então a comer de menos, né? Ou então diminui o apetite dela, ou então aumenta. Tensão muscular, geralmente quando nós estamos, né, ansiosos, a gente fica os nossos grupos musculares eles ficam muito tensionados. Tanto que quando a gente usa uma técnica de respiração, a gente usa também uma técnica de relaxamento progressivo muscular. Para quê? Para a pessoa relaxar, né, os seus músculos. Geralmente isso aqui, ó, por exemplo, o ombro fica muito tensionado. Aí você pede para a pessoa relaxar, aí a pessoa relaxa, respira, né? Inspira, expira. Aí aqui o ombro começa a relaxar e a pessoa vê quanto que ela estava tensa. Coloquei outra aqui também, pensamentos muito obsessivos, aqueles pensamentos constantes, disfuncionais, né? Pensamentos limitantes, isso vai atrapalhando muita pessoa, são pensamentos negativos. Então, eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa comigo, se eu for ali na rua, vai acontecer um acidente comigo. Então, são muitos pensamentos assim, obsessivos, mas que são negativos. Tá? Problemas digestivos também no estômago, porque na ansiedade a pessoa ela tem muitos sintomas físicos também, tá? Então, assim, cansaço, tremores, taquicardia, falta de ar, suor excessivo, boca seca, garganta com sensação que está fechando, né? Pernas trêmulas. Então, assim, a pessoa vai tendo vários tipos de sintomas. Muitas pessoas vão parar no hospital com taquicardia, falta de ar, achando que está infartando. Isso aí bate recorde. Então, muitas vezes a pessoa tem a sensação que está infartando. E nesse momento não adianta muita gente dizer assim, fica calmo, isso é ansiedade, você não está infartando não. Por quê? Para a pessoa ela está infartando. Aí a gente procura usar algumas técnicas, né? Por exemplo, tentar focar o teu pensamento naquela hora para outra coisa. Isso é verdade, assim, uma das técnicas que eu uso, hoje eu já uso de forma natural, mas você vai aprendendo a conviver, né, com o transtorno, e aí uma das técnicas é exatamente a da respiração. Algumas pessoas usam, né, você respirar, conta aí uns minutos, uns segundos, e depois você solta levemente, contando mais alguns segundos, enfim, tem uma técnica de respiração, mas eu costumo realmente usar isso aí que você falou, eu desfoco, tento desfocar. Às vezes você não sabe qual é o gatilho, o que aconteceu, tá? Eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu estava no vagão, dentro do trem, voltando para casa. O dia era um dia normal, pelo menos me parecia um dia normal, e de repente começou a me dar aquela faltazinha de ar, o coração começou a acelerar.
Aí eu pensei assim, opa, o que que aconteceu? Por que que eu tô assim? Não tem um porquê. A verdade é essa, é meio estranho, mas não tem um porquê. E aí você começa a sentir isso. E aí logo de pronto que eu identifiquei, bem no iniciozinho, o que que eu fiz? Eu peguei meu celular, botei uma musiquinha que já estava gravada no celular, aí comecei a ouvir a musiquinha, porque a vontade que me deu naquele momento foi, eu vou descer na próxima estação, porque começa a dar Sim. um sufocamento, sabe? É um desconforto que não tem como explicar, só quem passa sabe. Então eu falei assim, eu vou sair na próxima estação, eu vou descer daqui, eu vou descer desse vagão. Aí eu falei para mim mesma assim, opa, quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Falei assim, não, eu não vou descer desse vagão, não tá tudo certo. E comecei a respirar, respirando. Aí comecei a prestar atenção nas pessoas que estavam ali, comecei a tomar conta da vida de todo mundo no vagão. Pra quê? Pra desfocar. Sim, Comecei a tomar conta da vida de todo sim. mundo. Olhei a roupa de um, olhei o cabelo do outro, aí comecei, né? Ai, olha aquele cabelo ali, olha que. A fofoqueira, né? Do vagão. Mas era o quê? Era uma técnica ali. Eu comecei a prestar atenção nos vendedores, né? Enfim, botei a musiquinha Para não também. pensar. Fui respirando, bebe uma água se puder. Geralmente, quando eu estou na rua, compro logo uma água com gás. E aí, quando você vê, você desfocou. Aí, quando menos perceber, a sensação diminuiu bastante e às vezes até ela vai embora. A pessoa, quando ela entra numa crise de ansiedade, ela estava pensando em alguma coisa instantes antes, momentos antes ou horas antes. Então, vou dar um exemplo. Naquele dia para você estava tudo aparentemente bem, mas provavelmente era aquela crise que você teve naquele momento ali, naquele vagão dentro do trem, foi um acúmulo de coisas que estavam acontecendo antes. De repente, só na tua mente. De repente, não teve um evento externo, estressou, algo externo que aconteceu. Então, às vezes, a gente vai acumulando algumas coisas. Não, isso aqui. Aí você deixa passar. Não, isso aqui não, eu vou deixar passar também. Aí você vai deixando passar. E chega uma hora, e muitas pessoas falam: não, mas eu estava bem, não aconteceu nada, gente. De repente, eu passei mal, desmaiei, comecei a ter ataque cardíaco, comecei a sentir falta de ar. De repente, eu tive uma crise de ansiedade, mas eu estava bem. Aparentemente estava bem, mas já estava ocorrendo alguma coisa antes. Vou dar um exemplo. Às vezes é um pensamento que está incomodando, né? Ah, não vou ficar pensando muito nisso agora, não. Depois eu penso sobre isso, depois eu penso. Aí às vezes é um problema que você vai deixando para resolver depois, mas ele está ali, volta e meia, ele está vindo na tua mente. E toda vez que ele vem, você sente uma emoção ruim, né? E às vezes tem uma reação também negativa. Aí chega um momento que você acaba tendo uma crise de ansiedade. Não é o fato em si, mas é a interpretação que eu faço do fato. É isso que vai alterar, é isso que vai modificar as minhas emoções e os meus comportamentos. Então, como que eu tenho interpretado? Então, assim, existe um evento. Esse evento tem como eu modificar? Você tem como modificar, ok. Mas muitas vezes não tem. Não tem como você modificar esse evento. Mas tem como modificar a interpretação desse evento, entendeu? Então, assim, nós não podemos modificar muitas coisas, mas como eu interpreto essa situação? E esse processo de interpretar está aqui, ó, nos meus pensamentos. Como que eu tenho pensado sobre essa situação, né? Como eu tenho pensado nessa situação sobre mim, sobre as pessoas à minha volta e sobre o mundo. Então, assim, então não é o fato em si, mas é a forma como eu interpreto. Então, muitas vezes, se a forma como eu interpreto é uma forma disfuncional, isso vai contribuir para a crise de ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade, a própria baixa autoestima e outros tipos de problema também, né? A falta de autoconfiança, a falta de autonomia e autocuidado, e por aí vai, a lista é grande. É importante ver qual o momento de você parar e realmente se ver livre do foco do seu problema, para que você possa se curar. Não é fácil, mas é Sim. necessário. É necessário. Isso. Inclusive, assim, posso dizer para você que no relacionamento abusivo, né, a gente está falando do amoroso, e quando você se vê num relacionamento abusivo com a sua mãe, por exemplo, o seu pai, ou o seu irmão, a sua irmã, uma prima,
alguém que você tem um laço afetivo muito grande, porque assim, um relacionamento amoroso, você terminou, de repente você nunca mais vê aquela pessoa. Mas quando é a mãe, quando é uma irmã, um irmão, um É amigo, essa é muito uma pessoa difícil, muito muito próxima, é muito difícil. difícil. Por quê? Mãe não vai deixar de ser mãe, né? Filho não vai deixar de ser filho. Mas isso Mas não tem uma significa situação. que você não vai colocar limites. Isso não Exatamente. significa que você não vai dar um freio naquele relacionamento abusivo. Porque muitas vezes a pessoa pensa, né? Não, eu tenho que aceitar porque é minha mãe, porque é meu pai, né? Ou porque é meu filho, né? Então, assim, não é bem por aí. Então, assim, Não a é. relação é para a vida toda porque há um laço até sanguíneo, ok. Mas isso não significa que você tem que viver, conviver, né? No relacionamento abusivo, aceitando e concordando, achando que é normal, natural, e você sofrendo e te fazendo mal, né? Por muito tempo, até mesmo, né, muitas pessoas vivem isso. Ah, será que eu devo deixar? Eu digo assim, não deixe sua mãe, não abandone seu pai, né? Sim, Eu digo como advogada o seguinte: filho não tem obrigação com os pais, tá? As pessoas falam assim, tem obrigação. Não tem, não. Filho tem dever moral, é diferente. Filho tem dever moral para com seus pais. Então, mas o que é esse dever moral? Se eu não fui cuidada pelo meu pai, pela minha mãe, se me abandonaram, se me deixaram, se um dia eles vierem a precisar, esteja ali, cuide, ajude. Você não precisa conviver com a pessoa. Se a pessoa te faz mal, se a pessoa não foi presente na sua vida, se a pessoa te abandonou, digo abandono até afetivo. Às vezes está ali dentro da mesma casa, mas tem um abandono afetivo, gente. Muito profundo isso. Então você não é obrigada, não existe obrigação. Obrigação tem os pais com os filhos. Eu digo isso com propriedade, por quê? Você é mãe, certo? A sua filha pediu para vir ao mundo? Não, ela não pediu. Você quis tê-la. Então, assim, você escolheu isso, dar a luz a essa criança. Essa criança é responsabilidade sua. Agora, ela tem obrigação contigo? Não. Ela tem um dever moral de cuidar de você, de amparar você. E ela deve fazer isso independente do que você venha a ser para ela, tá? É um dever moral. Não importa. Agora, a convivência, trazer para o seu ambiente, trazer para a sua vida aquela coisa assim, almoço de família. Sabe aquela coisinha assim de família gostosa, né? Ah, almoço de família. Ah, eu quero sempre meus pais juntos aqui comigo. Nem sempre isso é possível. E é uma realidade, é dura, mas é uma realidade. A gente falou tantas coisas, gente, tem muito o que falar, né? tem Quanto ao muito, projeto, ele ainda está um bebezinho, eu nem divulguei nem nada, tem pouquíssimas pessoas lá no Insta, tá pouquinho, ainda está um projeto, está crescendo, está nascendo aí. O que eu quero deixar aí, se é para terminar, o que eu quero deixar para quem está assistindo é o seguinte, tá? Se você está vivendo um relacionamento assim, a gente já falou um pouquinho aqui, mas se você está vivendo um relacionamento abusivo, tente sair dele. Porque tem coisas que não dá para você consertar. E isso é muito difícil, Ingrid. Eu digo muito difícil porque é o sonho da vida. Como eu disse para você, você casa, você se relaciona com alguém esperando o quê? Que você vai ser feliz, que você vai construir alguma coisa. Você deposita, essa é a palavra, você toda essa deposita suas expectativas. Não deveria, mas a gente é ser humano. As pessoas falam assim, isso é muito bonito para post. Ah, não, deposite sua confiança. Gente, é bonito para post. Vai falar quando você está apaixonado, quando você ama aquela pessoa. Né? É muito fácil falar, mas a vida real não é assim. Você deposita suas expectativas. Não é que você não tem sorte. É uma questão de autoestima que precisa ser trabalhada. É uma questão também de conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, você consegue abrir a sua visão. Se você também está passando por alguma coisa ou tem alguma dúvida, gente, às vezes você acha que não tem dúvida, mas vai lá, dá uma olhada. Se surgir alguma dúvida, se você estiver passando por algum problema, alguma coisa do tipo, né, em relacionamento abusivo ou em relações diversas, a gente já falou aqui,
Então vai lá, dá uma olhada, bota lá sua perguntinha, manda a sua história, porque às vezes a gente pode aí estar te ajudando, a gente vai tentar, né, ao máximo. Eu espero que vocês tenham gostado, quem está aqui e quem for assistir depois. Fique à vontade, quer fazer pergunta, entra lá no Instagram dela lá, enche ela de perguntas, depois ela se vira para responder, né? Verdade. E eu também. Aí você manda, eu estou até balançando a mesa aqui, balançou a câmera. Pode mandar pergunta para mim também, o que eu não souber, eu passo para ela e vice-versa também, assim, um ajudando o outro. A gente vai ficar por aqui, tá? Estou me despedindo. E quer se despedir falando mais alguma coisa? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Um forte abraço para vocês. Tá bom. Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada, tá bom? Para todos vocês aí. Um beijo no coração. Tchau.